Durante séculos, a América do Norte foi palco de histórias verdadeiramente perturbadoras, bizarras e sobrenaturais, algumas das quais parecem ser demasiado estranhas para ser verdade. As histórias de fantasmas, criptídeos e alienígenas são abundantes em todo o país. Apenas nos Estados Unidos, há relatos de avistamentos de alguns dos criptídeos mais conhecidos do mundo. O Homem-Mariposa de Point Pleasant, o Vendigo, o Rastejante, o Monstro de Flat Woods e, claro, o Pé Grande. Este último é o assunto do vídeo de hoje, onde vamos nos aprofundar em um dos avistamentos mais peculiares do famoso Homem-Macaco. Para essa história, no entanto, precisaremos viajar para o norte, além dos limites da região noroeste do Pacífico dos Estados Unidos, passando até mesmo o Canadá. Essa história acontece na remota floresta de tundra do Alasca e se estende por muitos anos. A história ocorre em Portlock, Alasca, que já foi um centro movimentado cheio de pessoas e prédios, mas hoje é um lugar isolado e praticamente deserto. A história narra uma série de eventos sobrenaturais que aconteceram na cidade, incluindo avistamentos de uma criatura desconhecida que matou caçadores e moradores locais. Esses eventos aterrorizaram a cidade e levaram muitos dos moradores a abandoná-la em busca de um lugar mais seguro. Até 1940, 31 residentes haviam chamado a cidade de lar, de acordo com um censo. Isso pode não parecer muito pelos padrões de hoje, mas a vida em Portlock era quase idílica, uma comunidade unida em meio ao ar fresco da natureza selvagem. Deve ter sido uma pausa agradável da vida urbana do século XX nos Estados Unidos. Peixes eram abundantes nesta área relativamente inexplorada ao redor do tempo em que as pessoas se estabeleceram lá, tornando-se uma terra cheia de oportunidades e recursos. A vida era ótima em Portlock por enquanto. Existem algumas inconsistências com relação a quando exatamente isso aconteceu, mas não demorou muito para que ocorrências estranhas surgissem. Existem até relatos de acontecimentos assustadores na cidade antes da abertura da estação de correios dos Estados Unidos na cidade. Relatórios afirmam que em 1905, os trabalhadores da fábrica de conservas saíram prematuramente de seus empregos por causa de algo nas proximidades da floresta que os estava incomodando. Poucas informações persistem sobre o que exatamente os estava incomodando na época, mas tudo ficaria claro em ocorrências futuras. A equipe voltou ao trabalho no início da próxima temporada e a produção continuou, mas as visões estranhas persistiram. Os verdadeiros horrores começaram em 1941. A área era rica em populações de ovelhas, que se mostraram fontes confiáveis e relativamente fáceis de caça para os habitantes da cidade. Ursos também eram caçados, o que se revelou um desafio maior. Em 1941, caçadores de Portlock começaram a se dirigir para as florestas em direção às montanhas, mas não retornavam de suas viagens. Às vezes, os habitantes da cidade encontravam os corpos. Uma história relata um caso em que o corpo de um caçador desaparecido apareceu vários dias depois de seu desaparecimento nas rochas adjacentes à lagoa próxima. O corpo era notável no sentido de que apresentava ferimentos completamente diferentes de tudo o que os habitantes da cidade tinham visto antes. Eles estavam familiarizados com ataques de ursos, e isso certamente não era um deles. Não havia marcas óbvias de garras no caçador. Ele tinha sido mutilado e desfigurado além do reconhecimento. Havia poucos sinais de que o que quer que tivesse matado o homem havia se alimentado dele, e um membro inteiro do corpo havia sido arrancado, desmembrado e espalhado pela cena. Outros corpos logo seguiram. Outro apareceu por volta do mesmo tempo. Desta vez, era o corpo de um lenhador local, Andrew Amick, que foi encontrado nas florestas não muito longe de onde estava trabalhando. Ele havia sido morto com um único golpe na cabeça, e havia poucos sinais de luta.
O que quer que, ou quem quer que tenha matado esse homem, havia feito isso sorrateiramente, ou extremamente rápido, com imensa força. Não havia sinais de que o lenhador tivesse sido morto por uma arma. Parecia que a força natural pura havia levado este homem à sua perdição. Então as pegadas foram descobertas. Em um artigo com o Homer Tribune, um jornal local do Alasca que cobria a área de Portlock, Melanie Lincoln, a residente mais antiga da área, contou a história com convicção e confiança. Contava-se histórias de aldeões seguindo alces em solo macio, ela disse. Eles encontrariam pegadas gigantes semelhantes às de um homem com mais de 45 centímetros de comprimento, se aproximando das pegadas do alce. Os sinais de uma curta luta onde a grama tinha sido amassada. Então, apenas as pegadas profundas do animal, semelhante a um homem se afastando em direção às montanhas altas, envoltas em neblina. Melanie é uma das muitas residentes que eventualmente fugiram da cidade, se estabelecendo na cidade próxima de Nanvaloc. Tom Larson, um pescador, foi o primeiro a ver a suposta criatura. Supostamente, um enorme monstro cabeludo observava silenciosamente do outro lado do rio enquanto ele pescava. Avistando o contorno da criatura através das árvores, Tom, aterrorizado, correu para casa para buscar seu rifle, com o objetivo de acabar com os estranhos acontecimentos. Mas quando ele retornou para procurar na área, não havia sinal de tal criatura. A floresta continuou com as canções dos pássaros e o suave fluir do riacho. Nesse ponto, os habitantes da cidade estavam profundamente perturbados, compreensivelmente. A ideia de que qualquer um deles poderia encontrar um destino horrível pelas mãos de algum monstro desconhecido era arrepiante. E as pessoas começaram a deixar Portlock para trás, para começar novas vidas em uma área onde a morte talvez estivesse um pouco mais distante. Em 1950, menos de 10 anos depois, Portlock havia sido completamente abandonada pelos habitantes da cidade que não aguentaram mais. Outra avistagem arrepiante foi relatada ao Homer Tribune no mesmo artigo, desta vez em uma entrevista com uma testemunha anônima do caos em Portlock. Esta avistagem teria ocorrido na década de 70, quando a cidade estava completamente abandonada e a testemunha e um amigo estavam explorando a área. Nós encalhamos nosso barco e deixamos a maré abaixar. Depois de um jantar de salmão, nós entramos na nossa barraca. Naqueles dias, a melhor barraca que eu tinha era uma lona verde escura com um poste central, sem janelas ou piso. Nós deixamos a fogueira acesa, e limpamos as panelas para não atrair ursos durante a noite, e fomos dormir. Os dois homens foram então acordados várias horas depois, pelos sons de passos do lado de fora da barraca. Em agosto, ainda há um pouco de luz no céu até por volta das 10 ou 11 horas. Lembro-me de que todos nós estávamos envergonhados por termos medo da noite que estava por vir. Tínhamos uma lanterna e o rifle dentro da barraca, entre nós, carregado e travado. Finalmente, eu adormeci, mas acordei quando Dennis apertou minha perna. As mãos iluminadas do meu relógio mostravam que eram 2h30. Joe já estava sentado e com o rifle em mãos. Ouvi o primeiro passo, não mais do que cerca de 10 pés atrás da barraca. Lentamente, depois outro e outro. Qualquer que fosse a criatura, parecia estar andando em 2 pés. Fez o mesmo semicírculo ao redor da barraca. Quando finalmente tivemos coragem suficiente para sair da barraca e ligar a lanterna, não vimos nada. Sem rastros, nada. Na terceira noite, decidimos que se isso nos incomodasse novamente, sairíamos da barraca atirando. Nós estávamos realmente com medo. Não voltou na terceira noite. E no dia seguinte, tivemos uma pausa no tempo e saímos de lá.
As lendas de uma criatura semelhante ao pé grande na área de Portlock não são novas, nem eram quando a cidade foi inicialmente estabelecida. A cultura Soakston, proeminente em toda a região, denota uma criatura conhecida como Nantana. Descrita como um humanoide grande, cabeludo e parecido com um macaco, essa criatura é dita vagar pelos desertos e selvagens da costa sul do Alasca, e as histórias sobre o que ela realmente é são diversas. Alguns dizem que o Nantanak é uma espécie de macaco ainda não descoberta, enquanto lendas mais tradicionais descrevem a criatura como um homem que foi transformado em um híbrido meio homem, meio macaco, vagando pela natureza em busca de presas. O que os entusiastas da criptografia parecem concordar, no entanto, é que foi o Nantanak que estava assediando as pessoas de Portlawn na década de 1900, talvez forçando-os a sair de seu território ou protegendo sua floresta. Talvez outra explicação possa ser que um prolífico serial killer estava solto na região, aterrorizando a cidade e reivindicando tantas vítimas quanto possível, atacando quando as pessoas estavam sozinhas e vulneráveis nas frias florestas do Alasca. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para apoiar o canal, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Nos vemos nos próximos vídeos, beijinhos e até a próxima!